Como é que eu posso ajudá-los hoje, Alexandre e Amanda? Pronto, Campa. Hoje a gente está com dificuldade mais nessa parte de solar, tá? Na parte da equipe, das instalações. A gente está com dois problemas. O primeiro, questão de gestão de material, que a gente não está sabendo como fazer. Como que a gente controla a quantidade de cabos que é usado nas instalações, quantidade de conectores, né? Como é que a gente faz para integrar o nosso estoque aqui de materiais com a equipe, né? Tem Uhum. coisa, tem coisa que a gente julga que não vale a pena gerenciar, né? Mas algumas pessoas já dizem que vale, né? A gente queria sua opinião sobre isso, né? Tá legal. Vocês falaram que estão na turma 100, né? Isso. Pergunta, já chegaram no módulo 6? Não, a gente está no 4 e no 5. Tá, no 6 a gente fala bastante sobre estoque, né? A Uhum. importância da gestão do estoque, como controlar o estoque. Tá. Certo. Mas me conta assim, ó, você me fala da gestão de material. O que está te incomodando aí hoje sobre isso? Não ter o controle de saber, por exemplo, a gente manda uma peça de cabo, certo? Sei lá, de 6 milímetros ou de 10, tá? E a gente não ter o controle se essa peça foi usada de 100 metros, ela foi usada só 10 e ficou no carro. Não sei, a gente tá perdido nisso, tá? Não sabe como controlar isso, porque vai iniciar uma instalação e eles já têm o material lá com eles, ou então, às vezes, pode ter desperdício e a gente nem sabe. Uhum. Algumas instalações a gente consegue fazer uma visita técnica prévia e consegue já ter uma noção. Aí já coloca lá mais ou menos quanto. Mas nem todas a gente consegue fazer isso. Algumas instalações menores. Aí chega na obra, às vezes tem uma surpresa, né? Ali, quantidade. Mas assim, às vezes essa visita técnica para instalações pequenas, ela sai mais cara do que um pouco de desperdício de material. Com certeza. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó. Hoje todo o material, esse material de instalação, ele está em poder do técnico dentro de uma viatura ou como é que funciona na tua empresa isso? Pronto. Na empresa, a gente tem um estoque do material, certo? Hum, E a gente separa no dia da instalação o material que vai ser utilizado para ir para a certo. viatura. Ok. E aí quando ele volta, retorna esse material. Esse é o problema. Geralmente, ele Hum, termina lá no finalzinho da tarde, certo? O instalador já chega cansado, já quer ir para casa, tá? Às vezes ele passa um pouquinho do horário, certo? E a gente não consegue fazer esse retorno do material. Aí só no outro dia de manhã que a gente vai fazer. Aí para a gente não ficar lá uma hora lá conferindo o que foi de material, a gente só entrega o material novo. E algumas vezes a gente recebe o anterior, outras não. olha só. O que que acontece? Toda empresa, ela tem que ter os seus padrões de trabalho, né? Isso que eu chamo da organização sistemática. Tem que ter a sua rotina. As pessoas têm que ter lá, ah, saber como é que se faz aquilo na empresa. Então, partindo disso, você tem que pensar assim, ó, qual que é a tua regra? Saiu com material, retorna com material? Se essa é a regra, não interessa a hora. O cara chegou ali, tem que entregar o material. Se Entendi. essa é a regra, esse é o como, mas estou cansado. Cara, a regra é essa. Retornou, chega, entrega o material aqui para a gente encerrar. Uhum. Aí vamos lá, vamos pensar em controles. Estatisticamente, mais ou menos, você tem como saber o que vai e o que não vai numa instalação. Uma instalação desse porte vai entre 20 a 50 metros de cabo, entre 5 a 10 conectores, mais ou menos, né? Sim. Mais ou menos você deve ter uma estatística assim. Não tem? Uhum. Tem sim. Tá, então, no momento que a pessoa saiu, saiu lá, saiu um registro de alguma forma, seja na ordem de serviço, seja num controle interno de baixa de mercadoria, que saiu tantos metros de cabo, tantos conectores, tantos parafusos, tanto disso, tanto daquilo, saiu para essa instalação. Quando retorna, quando o técnico está em campo utilizando, coloca na ordem de serviço. Foi pego isso, foi pego aquilo, foi usado tal, 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 tal. Retornou para a empresa, retornou a entrega e alguém faz a conferência. Ó, peraí, só um pouquinho. Saiu 100 metros, voltou 60, você disse que usou 30. Cadê os outros 10? Entendi. Ah, não, é que eu peguei mais aqui, parará. Então tá, então registra aí na ordem de serviço. Vamos fazer esse controle. Então, eles têm que anotar lá também, né? No momento que usar, O que você acha? eles... Entendi. Tem que Essa- exigir isso deles, né? É, Pelo menos uma noção, pelo menos, né? é. Porque Porque senão não acontece, tá claro mesmo. é muito comum
quando você deixa muito material em poder de técnico, eu não estou dizendo o que está acontecendo aí. Mas é muito comum você ter sócio oculto na tua empresa. O camarada começa a pegar serviço por fora e ele começa a levar os materiais para fazer isso. Usa o teu material. O cara, o Sabatini, ele deu até uma ideia que eu já pensei em fazer, que é controlar pelo peso. Né? O cabo, por exemplo. Aí você tem que ver o que tem mais sentido. Controla pelo peso, controla por metro. O que tem mais sentido para você controlar. O importante é que você controle. Porque daqui a pouco começa a sumir 1 metro de cabo aqui, um conector ali, uma coisinha ali, uma coisinha ali. Quando você vê, soma tudo para você ver no final. Se tem um volume grande. Essa é a nossa preocupação. Hoje eu não tô vendo isso ainda, tá? Só que eu já tô criando essa preocupação. Quantas pessoas você tem na rua? Hoje a gente tá com 7 pessoas. 7. Então você falou bem, você não está vendo ainda. Isso. Mas está acontecendo. Pode apostar que está acontecendo. Alguma coisinha ou outra realmente, né? Eu chamei uma vez um menino aqui para puxar um cabo de rede aqui na minha casa, lá no meu estúdio. Puxar um cabo de rede, lá que precisava um sinal lá dentro. Aí eu pedi o material, o que eu preciso comprar ou você compra? Ele, não te preocupa. Na empresa que eu faço instalação, eu trago o cabo de lá mesmo. E ele ia fazer um por fora. Eu disse, não, amigo, esquece. Eu nem conversei mais com ele, já dispensei, né? Não. O cara já vem com esse pensamento aí, eu não quero, né? Mas é um negócio que é meio que comum de acontecer. Isso, pois é. Tá? Então, tem que ter controle. No módulo 6 vai ajudar a gente, né? A organizar melhor essa parte. O módulo 6, a gente fala de gestão de estoques, né? A gente fala que é a importância de você ter o estoque, a importância de você ter o CMV, você controlar isso lá dentro do teu DRE, você entender quanto o CMV está impactando lá, quanto ele está consumindo, qual a evolução dele, você ter gestão sobre estoque com todos os detalhes. Aí quando você começar a chegar lá no 8 e começar a desenhar os processos, você começa a amarrar com isso, começa a fazer a rotina das pessoas, começa a criar o teu regulamento, você começa a fazer essas amarrações uma com a outra. Entendi. Tá? Mas o estoque, cara, tem que estar na ponta do lápis. Algumas coisinhas não tem como fechar 100%, tá? O camarada às vezes vai botar 10 conectores, esqueceu de registrar, algumas coisas não vão fechar, mas voltou, pelo menos você consegue mostrar que, a empresa está controlando isso, a empresa está de olho. Entendi. É interessante ter uma pessoa, né, para fazer esse controle do estoque. Você tem que olhar o volume. Cabe uma pessoa só para isso? Se não pega alguém, você também tem essa atribuição de controlar o estoque. Estoque é um negócio que, assim, quando você tem livre acesso, dificulta o controle, facilita os desvios, facilita o erro, facilita uma série de coisas. Então, no meu ponto de vista, estoque, chaveado e alguém lá responsável por ele. Solicita o que precisa, né? Por exemplo, tá acabando um conector. O conector não manda por instalações. Eles têm lá, sei lá, quase infinito ali para eles, né? Eu vou colocando de 100, de 200, né? Tá acabando, certo? Aí ele solicita para aumentar. Tudo bem. É interessante eu ter uma planilha, né? E ver quantas instalações ele está fazendo ali com a reposição daquele conector. Se ele está utilizando 200, sei lá, ele usa mais ou menos 20 por instalação. Então ele tem que ter ali, sei lá, 5 instalações, né? Ele tem que fazer pelo menos isso. Exatamente. Você tem que saber para que ele consumiu aquele material lá. Ele tem que estar sempre prestando conta para você. Para que ele consumiu. E tem que saber que, eventualmente, aquilo vai ser auditado de alguma forma. Certo. Entendi. É bom que isso esteja bem claro para eles, né? Para os instaladores também, né? Tem que estar claro lá. Olha, eventualmente, alguém vai auditar, vai na obra e vai conferir. Claro, tem coisa que dá e tem coisa que não dá, né? Mas tem que se passar esse recado. Nós estamos em cima. Entendi. E uma vez, e as pessoas acham, Alexandre, as pessoas acham que mas é um conector, é centavos, é não sei o quê. Há anos atrás, eu nunca me esqueço dessa cena. Eu estava numa reunião na HP, aqui na cidade de São Paulo. Estava na reunião na HP lá com o pessoal de gerência e tinha um diretor lá que era alto calão. Era uma reunião de um negócio que eu estava fazendo com eles lá uma época atrás.
E eu na mesa, que eu estava conversando com eles, tinha alguns clipes ali por cima, e eu peguei um clipes e conversando, sabe que você vai mexendo no clipes, abrindo e fechando, Paraná. Dali a pouco o clipes estourou, não estava brincando. E o diretor olhou para mim e disse assim, ó, Campa, nós temos só nessa unidade, não me lembro agora quantos mil funcionários, mas ele falou o número, temos só nessa unidade tantos mil funcionários, fora outras. Imagina se cada um resolver chegar aqui, pegar um clips e quebrar todo dia. O prejuízo que isso vai dar para HP. Clips. Clips de papel. Exatamente. Entendeu? Aqui a gente usa Então, conector que é 70 centavos, por exemplo. mas aí vai 15 5 por dia, vai 10 por dia. Exatamente. Entendeu? 10 por dia que some, R$7 por dia que some. Vezes 20 dias, R$140. Vezes 7 técnicos, não sou muito bom de português de fazer conta de cabeça aqui, mas olha quanto é que vai dar. Pois é. Só em um Entendeu? produto. Só em um produto. Aí se pega cabo, aí se começa a pegar parafuso, bucha. Entendi. Claro, vai fechar 100%? Não vai. Vai ter uma quebrazinha, vai ter um esquecimento, vai ter um que cair, vai ter um monte de coisa lá, não tem jeito. Mas, pelo menos, o recado que tem que ficar é esse. Estamos de olho. Entendi.